Bem-vindos à Sala dos Primários! Olá, bom dia a todos vocês, professores e professoras dos primários. Meu nome é Janine e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias que a gente teve para o quarto trimestre de 2020. Um deles é o projeto Crescendo como Jesus Cresceu. Nele nós vamos trabalhar incentivo de presença, incentivo de verso, áureo, do estudo da lição, e as crianças vão poder crescer como Jesus, em estatura, sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então cada criança vai ter a sua ficha de controle do projeto, que vai trabalhar os vários aspectos do crescimento. Em estatura, ela vai anotar no início do trimestre qual a estatura que ela está. E no final do trimestre ela vai anotar novamente para ver depois quanto que ela cresceu ao longo desse trimestre. Na questão da sabedoria, como Jesus era muito sábio também, por que ele era sábio? Ele estudava as escrituras e nós também vamos estudar a nossa lição diariamente, vamos decorar o nosso verso e vamos fazer a oração intercessória. Cada semana nós vamos orar por alguém especial. Vocês vão anotar no caderninho de oração e vão orar por essas pessoas. E vamos crescer em graça também, porque Jesus, onde ele ia, ele era bem recebido, as pessoas tinham prazer de estar ao lado dele, porque ele era gentil, amável, educado, e vocês também serão, praticando atos de gentileza. Então, a cada sábado, vocês vão marcando o que vocês realizaram naquela semana. Eu estudei a lição, então eu faço um xizinho. Eu decorei o verso, e assim a gente vai registrando todas as nossas atividades, e no final do trimestre vocês vão ganhar um brinde. Quem fez mais pontos? Caprichem! Bom, professores, como todo professor, a gente precisa ter o nosso planejamento. E onde a gente vai buscar essas ideias de planejamento? No nosso auxiliar. Ele tem ideias super interessantes para a gente fazer as atividades preparatórias. Elas vão possibilitar as crianças já começar a se ambientar e a receber depois a mensagem que a gente vai trabalhar. Então é importante que você faça o seu planejamento antecipado, leia as atividades que estão aqui sugeridas, que você escolha uma pelo menos para desenvolver. Essa é uma parte da escola sabatina que as crianças aguardam com muita ansiedade. Eles gostam demais de participar dessas atividades, porque são jogos, são dinâmicas, eles interagem entre eles e isso é importante para eles nesse momento. Não podemos deixar de fazer. Dá um pouquinho de trabalho, precisa às vezes da gente ter o material disponível, mas a gente não pode deixar de fazer a atividade preparatória. Olá, eu sou a professora Rafaela e gostaria de falar com vocês sobre o momento dos aniversariantes. Para os aniversariantes da semana, nós preparamos como sugestão este quadro colorido, bem bonito, no qual podemos colocar nos balões o nome dos aniversariantes da semana ou a foto deles. Eles vão gostar muito de se ver. E para este momento, na classe, nós preparamos um bolo bem bonito e colorido e cantamos os parabéns, chamando a criança à frente e lembrando do seu aniversário. Para a confecção deste lindo bolo, nós utilizamos EVA colorido, a base foi feita de isopor, essa parte aqui de baixo é esse pratinho, base de bolo mesmo, de descartável, que nós encontramos em qualquer loja de festa. O EVA, para ter esse efeito e esse caimento aqui de fora, essas tiras, nós tivemos que passar um pouquinho com ferro. Os bombons nós colamos com cola quente e o cupcake ao centro usamos uma almofadinha mesmo de tecido, um pouquinho de fibra para dar este efeito. Para a confecção do quadro, nós utilizamos EVA. Na verdade, ele é todo feito de EVA. Aqui nós usamos a base e colocamos tiras de EVA coloridas por cima.
as estrelinhas também e EVA com textura nesse parabéns, para dar esse movimento e esse colorido ao quadro. Os balões, nós cortamos os EVAs, pintamos aqui essas partes de baixo com canetinha preta. Também os balões nós pintamos com a canetinha preta para dar essa ideia de movimento, essa ideia do balão. Colamos os nomezinhos que serão sobrepostos na semana. O bolo, ele também é feito de colagem e também nós pintamos as velinhas por cima do bolo para dar essa ideia do colorido e do mais real. Então, professores e professoras, outro momento muito importante da Escola Sabatina é o informativo das missões, onde a gente vai trabalhar os campos missionários e como a gente consegue participar, né, da missão de conclusão da obra do Senhor. Então, nós preparamos aqui para vocês, como sugestão, um quadro da divisão sul-asiática e nele, ele está completo agora, né? Porque a ideia é que a cada sábado você traga uma curiosidade sobre a Índia, sobre esse campo missionário. Então você vai falar da curiosidade e vai esticar a tirinha até o centro do mapa da Índia, tá bom? Então a gente vai fazer um aqui para vocês verem que eles podem sair, né? E aí a cada sábado vocês vão colocando mais uma imagem, falar sobre ela e aí a criança vai conhecendo um pouco mais da Índia. E vamos falar também dos projetos missionários, né? O que a nossa ofertinha em que ela vai contribuir. Temos aqui o alvo de ofertas, normalmente a gente estabelece esse alvo junto com as crianças e a cada sábado a gente faz de tudo para alcançar o nosso alvo. Então aqui as crianças estabeleceram o alvo de R$25 por semana e a gente, cada vez que a gente consegue alcançar o alvo, né, a gente comemora na sala, sabendo que esse dinheiro vai ser muito bem utilizado lá nos campos missionários. Para o momento de oração, nós temos a casinha de oração. Essa casinha pode ser adquirida na associação e nós ligamos, acendemos ela sempre que formos orar na salinha, para ter esse momento aqui de oração bem simbolizado e representando a presença de Deus. Esta casinha também, ela é utilizada para o projeto Reparando Brechas, Culto no Lar. Como é que é feito esse projeto, né? Este projeto, ele vem como incentivo a recuperar, restaurar aquele momento do sábado, do culto de pôr do sol. Então, um pouquinho antes do pôr do sol, na hora do culto começar, a casinha é acesa e deixada num lugar bem bonito e visível na sala, na casa, e ela fica acesa durante todo o sábado. No culto de entrega do sábado, do início da semana, assim que terminar o culto, ela é apagada. E todas as vezes que for realizar o culto familiar diariamente, quer seja matutino ou vespertino, a casinha é acesa de novo, como um símbolo da presença do Senhor, do Espírito Santo e uma lembrança e boa associação deste momento para as crianças. E para o momento que nós estivermos com as crianças na igreja, né, de forma presencial, nós podemos vestir uma das crianças com o turbante para ela colher a ofertinha. O turbante foi feito com uma estrutura de EVA, mas ele foi coberto com um lenço, né, um lenço que a gente já tem em casa. É fácil de fazer o turbante e podemos vestir também as crianças, usar uma roupinha que identifique, né, a Índia. E aí ela vai colher a ofertinha com o ofertório, que aqui está simbolizado pelo elefante caracterizado da Índia, né, que é uma lata, na verdade, toda cobertinha de EVA e enfeitadinha com tecido, com lantejoulas e tudo mais. Se a gente não tem esse momento presencial, nós podemos fazer uma bolsinha
que a criança vai levar para casa junto com o kit, que nós vamos mostrar depois, formar esse kit. E nessa bolsinha ela vai colocar cada sábado na casa dela a ofertinha que ela reservou para a escola sabatina. E no final do trimestre ela traz e faz a entrega e a dedicação das ofertinhas aqui na igreja. Então, professores, agora nós vamos passar para os momentos da lição da escola sabatina. É um momento muito importante para as nossas crianças. É um momento que a gente introduz a história e durante a semana eles vão revisar em casa com as famílias. Então, se nós estamos com as crianças na igreja, nós vamos deixar a sala bem bonita, sempre vem no auxiliar uma orientação quanto ao cenário que pode ser construído, né? E você também pode adaptar com os materiais que você tem. Aqui nós construímos um cenário para mostrar as 4 primeiras lições, né? Que vão falar sobre o serviço, que o Elo da Graça ele tem 3 eixos: o serviço, a graça e a adoração. A lição de 1 a 4, ela trabalha com o serviço. Vem a história de Jacó, desde o momento em que ele fugiu da casa dos pais, até o momento em que ele volta para casa para reencontrar sua família. Então você pode usar o mesmo cenário e aqui as crianças podem interagir. Elas podem elas mesmas serem também o personagem, que é uma encenação que a gente pode fazer com as crianças. Então um pode ser Jacó, o outro pode ser Raquel, e aí eles vão se revezando. À medida que você conta a história, eles vão interagindo aqui com o cenário, né, com o ambiente que foi preparado. Na primeira lição, por exemplo, Jacó tira a água do poço para servir a Raquel e aos animaizinhos que ela pastoreava. Então eles podem vir, você pode colocar com antecedência a água no poço, eles podem pegar essa aguinha e levar até os animais e tudo direitinho, né? Então essa é uma opção das crianças trabalharem na encenação da história, vivenciando a história bíblica. Mas você também pode usar o material que você achar mais adequado, né? Criar a sua forma de apresentação. Se você tiver roupas bíblicas, eles podem usar também de personagens bíblicos, né? Podem vestir a roupinha e fazer a interpretação também. Enfim, você utiliza aquilo que for mais adequado à faixa etária das suas crianças. Então, ainda trabalhando com os temas da lição, vocês podem ter várias outras atividades para serem realizadas. Na questão do serviço, no eixo do serviço, por exemplo, nós criamos como sugestão um caderninho de ajudantes do lar. E a criança vai ser estimulada a, durante a semana, anotar todas as atividades que ela faz para ajudar o papai, ajudar a mamãe. Se ela estiver indo à escola, ela pode ajudar a professora, enfim, ajudar na salinha. Ela vai ser uma ajudadora. Então nós fizemos esse livrinho que fala que ele vai registrar as atividades que ele fizer em casa como ajudador. No eixo da graça, nós preparamos a caixinha de bênçãos. Todos nós temos muito a agradecer, temos muitas bênçãos que nós recebemos. Então é uma caixinha que a gente já encontra pronta em loja de festa, mas que também você pode fazer com papel cartão. E aí a gente decora como a gente gosta, como as crianças gostam. E dentro dessa caixinha estão algumas tiras de papel colorido para que a criança anote as bênçãos que ela recebeu, que ela vem recebendo durante a semana, e ela guarda na sua caixinha de bênçãos. Se a gente está na igreja, né, durante esses sábados que vamos trabalhar com a graça, ela pode, além de escrever, ela pode contar para os colegas a bênção que ela escreveu. Se ela estiver em casa, ela vai guardando na sua caixinha de bênçãos. A gente costuma ter
nesse período não presencial, um momento com as crianças onde nós vamos nos encontrar. Então, ou pelo Zoom ou pelo Meet, e a gente vai falar dessas atividades, se elas estão fazendo, como estão fazendo, se elas estão gostando, e elas vão poder também relatar nessas reuniões as bênçãos que ela tem recebido. Então, a gente tem que se preparar para as duas possibilidades, do retorno, como a gente já mostrou aqui, e também do não retorno. E aí, como nós vamos fazer para trabalhar com as crianças ausentes da igreja, né, que não estão participando de forma presencial? Então, nós pensamos o quê? Todo esse material que já foi mostrado para vocês, ele vai compor o kit que vai para casa. Então, vai o caderninho de ajudadores, vai a caixinha de bênçãos, vai o livro e o livreto, vai a sacolinha de oferta e vai também essa linda coroa, que ela vai ser para o encerramento do nosso trimestre. A criança, então, vai usar a coroa, simbolizando que ela está entrando na Nova Jerusalém com Jesus. Então, também vai para o kit. Você monta tudo, bota num saco bem bonito. Aqui nós usamos o TNT. Faz um laçarote. E aí você pode promover um drive-thru num sábado. E as famílias virão, trarão as crianças e você vai dar para elas esse kit que vai ser usado durante os momentos não presenciais em casa. Então, o papai e a mamãe vão ter um papel fundamental para o desenvolvimento das atividades da Escola Sabatina com seus filhos em casa. Para esse momento, eu convido a Rafaela, então, para dar uma palavra para os nossos pais, que têm um papel muito importante em todo esse trabalho. Então, Janine, como você muito bem aqui apresentou, todos esses materiais, eles vão compor o kit. E este kit será entregue para os pais e aos filhos, né, num drive-thru, como a Janine aqui já comentou. Se for presencial, esse kit será a lembrança das crianças no 13º sábado. Pais, vocês têm um papel fundamental na educação, principalmente espiritual dos filhos. Nós, como professoras, estamos aqui incentivando, motivando, preparando todos esses materiais. Mas vocês aí em casa é que devem fazer esse elo das crianças com os materiais, com as lições, perguntando se eles estudaram a lição semanalmente, perguntando se houve alguma bênção para relatar e colocar na caixinha de bênçãos, se eles fizeram algum ato de gentileza, que puderam ali relatar como Jesus. Pai, mãe, cabe a você a fazer essa ligação, a comprar a lição da Escola Sabatina. Temos aí o projeto Maná para a assinatura das lições. A criança já vai tendo um contato com a palavra de Deus, sendo acostumada e criando o hábito de buscar o Senhor nas primeiras horas. Ela vai colocar Jesus como seu melhor amigo, que é o que nós fazemos aqui semanalmente, mas é o que você, pai, você, mãe, deve fazer diariamente. A educação para a eternidade, essa é a que vale mais do que todas as outras. Devemos pensar nos nossos filhos como Jesus assim os valoriza e pensa, para o céu. Por isso, pai, por isso, mãe, separe um tempo, estude a lição com ele, estude a Bíblia com ele, separe a ofertinha para ele depositar na bolsinha ou para levar para a escolinha. Por favor, pai, pense e trabalhe com carinho na educação espiritual dos seus filhos. Devemos ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, para quando elas ficarem velhas, elas não se desviem dele. Cristo estará do nosso lado, dando-nos sabedoria e forças para isso. Sobretudo, devemos criar esse hábito, trabalhar com afinco. Sabemos que não é fácil,
mas Deus estará do nosso lado, do seu lado, vai lhe ajudar. Como professoras, nós criamos meios, recursos, até promovemos ambientes, situações, é um bate-papo, um encontro na sala de aplicativos, mas você, pai, é que vai fazer esse incentivo, é que vai colocar a criança na frente do computador, vai lembrá-la deste compromisso. Nosso trabalho só terá efeito com o seu trabalho. Precisamos de você, seu filho precisa de você para desenvolver-se espiritualmente, para crescer como Jesus, que é o que nós desejamos. Que Deus nos abençoe e te abençoe nessa tarefa. Então, professor, professora, essas são as nossas orientações e sugestões para você trabalhar na classe dos primários com os seus alunos, com as suas crianças. E essas também são as nossas orientações aos pais neste envolvimento com as atividades da escola sabatina. Que Deus nos abençoe.